Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Estamos iniciando mais uma semana, hoje é segunda-feira, mas nada de preguiça, nada de desânimo. Vamos começar bem a nossa semana, meditando, refletindo a palavra do Senhor, essa palavra que traz para nós fortaleza, ânimo, força, para que a gente possa continuar seguindo na vontade do Senhor, nos caminhos do Senhor. Convido você a pegar o seu caderno espiritual, anotar aquela palavra, aquela frase, aquele versículo que mais tocou o teu coração. E dessa frase, dessa palavra, desse versículo, você faz a sua oração. Eu me comprometo de rezar por você e peço que você também reze por mim. Então eu espero você aqui todos os dias. E já peço que você possa curtir, comentar, compartilhar. Assim a gente faz a palavra de Deus chegar a mais e mais pessoas. Abra agora a sua Bíblia e acompanhe comigo o Evangelho de São Mateus, capítulo 17, do versículo 22 até o versículo 27. Mateus, capítulo 17, do versículo 22 até o versículo 27, que diz assim: Naquele tempo, quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, o que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega, então, a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje nós estamos diante de um trecho do Evangelho de São Mateus que, posso dizer, é complexo. Precisaria de mais tempo para poder explicar para vocês. Porém, existe uma pequena frase de Jesus que eu vou centrar a minha reflexão. Veja, no primeiro momento Jesus faz mais um anúncio, de que vai a Jerusalém, de que ali ele vai ser preso, de que ali ele vai ser perseguido, vai ser morto, mas ele vai ressuscitar. Jesus fez esse anúncio para os discípulos algumas vezes. E os discípulos ficavam tristes, porque como é que pode o nosso mestre, que faz calar as autoridades, que arrasta multidões, agora vai ser perseguido, vai ser morto? Como assim? Eles não tinham compreensão do que seria a ressurreição. Então diz aqui que eles ficaram tristes. E aí vem, logo em seguida, quando eles chegaram a Cafarnaum, alguém do templo, que cobrava o imposto do templo, questiona Pedro: Teu mestre não paga o imposto? E Pedro disse sim. E aí Jesus, certamente sabendo disso, chega em casa e ele vai dizer a Pedro, que os filhos, essa frase é que eu queria centrar, os filhos são livres, mas para não escandalizar, vai lá, pesca, tu vai achar uma moeda na boca do peixe e tu paga o imposto por mim e por ti. Mas essa questão da liberdade. Eu me lembro que eu li um livro daquele monge alemão, Anselm Green, que ele falava sobre a liberdade interior e ele usava exatamente esse texto. Eu preguei um retiro sobre liberdade interior e ele falava exatamente sobre esse texto. E a frase que eu queria centrar a minha reflexão é exatamente esta: logo, os filhos são livres.
Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Eu gosto muito dessa reflexão sobre a liberdade. Sim, porque quem pensa que somente aquelas pessoas que estão encarceradas, aquelas pessoas que estão nos presídios, essas pessoas estão presas, erram completamente. Como assim, Frei? Sim, porque às vezes, mesmo nós que não estamos nessa condição de cativeiro, de prisão física, nós nos encontramos em algumas prisões emocionais, prisões psicológicas. Como assim, Frei? Eu me lembro de um livro que eu li, de um psicólogo americano, que ele conta que em Auschwitz, aquele campo de concentração nazista, quando foi tocada a sirene, dizendo que as pessoas podiam sair, que elas estavam livres, elas chegaram na frente do portão, viram a luz do sol, viram os portões abertos e elas voltaram para os pavilhões. Como assim, Frei? Às vezes a gente pode aproveitar a liberdade que a gente vive, que a gente pode viver, mas a gente está tão aprisionado interiormente que a gente não dá passos, a gente não voa, a gente não é livre. Às vezes é um relacionamento. Quantas pessoas eu encontro na minha vida, pessoas que se aprisionam em determinados relacionamentos. Você é traído, você é violentado, você é humilhado, mas você não consegue deixar essa pessoa porque você está escravo dessa relação, você está escrava dessa relação. Às vezes é uma mania, às vezes é um vício, às vezes é algo que não me deixa progredir na minha vida de fé e que me aprisiona. Pode ser uma coisa muito grande, como por exemplo uma droga pesada, um vício pesado, ou pode ser coisa simples. Às vezes a gente tem algumas crenças, que a gente não quer deixar de jeito nenhum, porque eu aprendi assim, eu vou morrer assim. Calma. A condição humana me dá a possibilidade de evoluir, de crescer, de amadurecer. Esses dias eu dizia para uma pessoa, não é porque você teve um passado difícil que agora você vai usar isso para poder não evoluir, para não crescer, para não amadurecer, para não melhorar os seus comportamentos. Você não tem que passar a vida toda nesse cativeiro de um passado que não deu certo. Para isso que existe a direção espiritual, para isso que existe uma boa confissão, para isso que existe a terapia, para que você saia desses cativeiros, para que a gente saia dessa condição de escravo. A palavra nos ensina, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então que nós possamos nos libertar desses cativeiros emocionais que a gente vive, que não nos deixa progredir, que não nos deixa voar, ser livres para aquilo que Deus sonhou para cada um de nós. Que Deus possa abençoar cada um de vocês e que a gente possa saborear e viver a liberdade de filhos de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nos dê o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.